Graças e paz a todos, um bom dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tudo bem, povo de Deus? Eu queria falar um pouco a respeito do Espírito Santo de Deus com vocês. Falar que ele tem uma identidade, que ele tem uma natureza e ele tem uma importância vital nas nossas vidas. Para quem não sabe, o Espírito Santo ele é uma das figuras mais centrais e por vezes menos compreendida da teologia cristã. Ele não é meramente uma força ou uma energia impessoal emanada por Deus. Mas sim, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é coeterno, ele é consubstancial ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo, ele é plenamente Deus, possuindo todos os atributos divinos, como onisciência, onipresença e onipotência. A atuação dele, ela é descrita desde a criação do mundo, quando nós vimos em Gênesis, até a consumação dos tempos, sendo o agente mais ativo da presença de Deus na história humana e na vida individual de cada um de nós fiéis. O Espírito Santo ele tem uma natureza pessoal, diferente de interpretações que tentam reduzir ele a um poder abstrato. A fundamentação bíblica e teológica que estabelece o Espírito Santo como uma pessoa significa dizer que ele possui os elementos construtivos da personalidade, como o intelecto, a sensibilidade, a vontade. O Espírito Santo, irmãos, ele é capaz de ensinar, de guiar, de interceder e até mesmo de ser entristecido pelas nossas ações, pelo que a gente comete no nosso cotidiano, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O intelecto do Espírito Santo, eu vou te dizer na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, vem dizer que ele conhece as profundezas de Deus e sonda os nossos corações. A vontade dele, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz que ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz. Essa é a vontade do Espírito Santo. E as emoções do Espírito Santo? Em Efésios capítulo 4, verso 30, vem dizer que ele pode ser entristecido pela rebeldia ou pelo pecado. Isso é muito forte. E a onisciência do Espírito Santo, irmão? Em João capítulo 16, verso 13, vem dizer que ele conhece todas as coisas, inclusive o futuro. E a onipresença? Salmo 139, verso 7, do versículo 7 ao 10, vem nos dizer que ele está presente em todos os lugares simultaneamente. Moody vem dizer que o Espírito Santo não é uma influência que usamos, mas sim uma pessoa que nos usa. A riqueza da atuação do Espírito Santo, ela é expressa através de diversos nomes e símbolos que ilustram suas múltiplas funções na economia da salvação. Cada símbolo revela uma faceta de como ele interage com a criação e com a igreja, que sou eu e você. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Consolador. Significa que ele é chamado para estar do nosso lado como um advogado e ajudador. Ele é o Espírito da verdade, aquele que revela a realidade de Deus e desmascara o erro. Ele também é fogo, que simboliza a purificação, o zelo e a energia transformadora de Deus. Simbolizado como a pomba da paz, ele representa a paz, a pureza e a descida suave da graça divina sobre as nossas vidas. Ele também é um selo que indica a propriedade, a autenticidade e a garantia de herança divina, de herança eterna. E ele também é um vento,
Um vento que alude à soberania e à liberdade da sua atuação invisível nas nossas vidas, porém poderosa. A importância do Espírito Santo nas nossas vidas, especialmente para nós que somos cristãos, ela é absoluta. Sem a sua atuação, a experiência espiritual seria meramente intelectual e ritualística. Nós seríamos superficiais sem a atuação do Espírito Santo. Nós seríamos religiosos. A sua obra, ela pode ser dividida, meus amados, em 4 pontos. Eu queria falar com vocês hoje sobre esses 4. A primeira delas é o convencimento e regeneração. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o agente do novo nascimento, transformando a natureza interior e capacitando o indivíduo a responder ao chamado divino. O ponto 2, santificação e fruto. A presença do Espírito Santo, ela produz uma mudança de caráter dentro de nós. Quando nós éramos uma criatura ruim, Ele nos transforma numa criatura boa. Nós mudamos as nossas características, o caráter diante de Deus, diante dos homens. O chamado fruto do Espírito Santo, que gera dentro de nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a evidência externa da sua habitação interna dentro de nós, moldando o fiel à imagem de Cristo. O ponto 3, Ele nos guia e nos ensina. Ele atua como um mestre no nosso interior, iluminando as Escrituras quando nós procuramos e concedendo discernimento para as decisões cotidianas que tomamos. Ele não apenas revela a verdade, mas capacita o crente em vivê-la em um mundo complexo, cheio de pecado, em um mundo difícil de se viver. E o ponto 4, só para finalizar, para não ficar muito grande o vídeo. Caiu aqui um pouquinho. Capacitação e dons. Para a edificação da comunidade, o Espírito Santo concede dons espirituais, capacidades sobrenaturais que vão desde a sabedoria ao conhecimento, até curas e profecias. O Espírito Santo, ele é a fonte de poder que impulsiona a missão e o serviço divino que nós fazemos. Em suma, o Espírito Santo é o elo vital entre o Criador e a criatura no tempo presente. Ele é a presença consoladora que garante que o fiel nunca esteja órfão. Você nunca vai estar órfão. Ele é a força que sustenta nas tribulações, nos teus momentos de dificuldades, nos teus anseios, nas tuas tristezas. Ele é a luz que aponta o caminho para a eternidade. A importância dele reside no fato de que ele é a própria vida de Deus, comunicada ao nosso coração, ao coração humano. Ele é maravilhoso. Fique com essa palavra nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa pedir ao Consolador amado, uma vez mais, para que Ele te faça forte, para que Ele te sustente, para que Ele te dê sabedoria, discernimento, entendimento sobre todas as coisas, e para que você se mantenha firme na presença de Deus e se afaste do pecado. Fica essa palavra em nome de Jesus.